Fala, rapaziada, um século tem 10 décadas, normal, isso é matemática básica, e cada década tem a sua respectiva história. Na década de 20 teve a crise de 29 nos Estados Unidos, a década de 10 teve a Primeira Guerra Mundial, a década de 30 e 40 tiveram a Segunda Guerra Mundial e por assim vai. Cada década tem a sua importância histórica no mundo. E nesse vídeo eu vou falar a década do futebol. Qual foi a década do melhor time de futebol? A década de 40, de 50 e 60, qual foi o time que foi mais vencedor em cada década? Claro que eu vou começar na década de 40, porque a década de 20, 30 e 10 era mais um futebol amador e não tinha muitos torneios gigantes. Os torneios gigantes já começaram na década de 40. Então, se você quiser saber tudo sobre esse vídeo, vem com a vinheta! Fala, rapaziada, beleza? Tudo bom com vocês? João Paulo aqui falando. O vídeo de hoje são os melhores times de cada década do futebol brasileiro. E é claro que eu vou começar na década de 40, porque a década de 10, 20 e 30 era uma década no futebol brasileiro muito amadora, tinha poucos torneios, ainda tinha aquela confusão que só rico jogava, negro não podia jogar, era só elite. E na década de 40 em diante já foram mais torneios e uma igualdade mais para as décadas e os times e os torneios. Então, se você quiser saber mais sobre, deixa o like, se inscreve no canal e aperta a notificação para toda quarta e domingo às 4 horas da tarde ter vídeo novo no canal, porque é muito importante você clicar aí no vídeo e por clicar no like e que eu vejo que vocês estão gostando muitos e muitos dos meus conteúdos. Então vamos lá? Então, rapaziada, vamos começar na década de 40, porque a década de 40 começa a ter títulos importantes, campeonatos importantes, títulos importantes, os estaduais já estão começando a pegar fogo. Então vamos saber qual foi o melhor time da década de 40. Então, o melhor time da década de 40 no futebol brasileiro foi o Vasco da Gama. O Vasco da Gama ganhou 3 estaduais, que naquela época era o maior torneio que encontrava ali no calendário, e uma Sul-Americana, que foi o primeiro título sul-americano que um clube brasileiro ganhou. Então, ali na década de 40, o Vasco foi o melhor time, que fez a base da seleção brasileira para a Copa de 50 no Brasil. Então vamos começar agora a falar da década de 50. A década de 50 foi a década do Corinthians. Corinthians, um time tradicional no futebol brasileiro, paulista e mundial. O Corinthians na década de 50 ganhou 3 estaduais, que o paulista era muito disputado, e 3 Rio-São Paulo, que a Rio-São Paulo ali estava começando a crescer no futebol do Rio e de São Paulo, aquele futebol mais regional entre as duas regiões, e ele ganhou 3 estaduais e 3 Rio-São Paulo. Isso ali, na década de 50, mostrou para o Brasil quem era o Corinthians. Agora vamos para a década de 60. Na década de 60, o melhor time, claro, é óbvio, está escrito na história, que foi o Santos de Pelé, Pepe, Coutinho e vários outros craques, que ganhou 2 Libertadores, 2 Mundiais de Clube, 6 campeonatos brasileiros e 7 estaduais. Olha quantos títulos o Santos ganhou na década de 60. Essa década foi o divisor de águas, porque mostrou para o Brasil e para o mundo quem foi o Santos e principalmente o Pelé. Se não fosse o Pelé, o Santos poderia ganhar até 1 ou 2 títulos, mas nessa proporção de títulos seria muito difícil.
Agora vamos para a década de 70. Então, na década de 70, o Campeonato Brasileiro já vinha com formato e a nomenclatura de Campeonato Brasileiro. E nessa década, um time se destacou muito, com um cara muito habilidoso e muito técnico, que foi o Falcão. Que ele e o seu Internacional ganharam 3 estaduais e 3 brasileiros. E o brasileiro de 79, que o Falcão ganhou, foi o último do Internacional, e o último dele foi o único invicto da competição, de 1959 a 2021. Não sei se 2022 vão ganhar um invicto, porque 2021 o provável campeão já perdeu. Vamos tirar de 58 a 70, que não tinha nomenclatura de Campeonato Brasileiro. Vamos deixar de 71 a 2021 também. O único que ganhou invicto foi o Internacional, o melhor time da década de 70. Agora vamos para a década de 80. A década de 80 foi a década do Flamengo, do Mengão da Massa, com Zílio, Adílio, Nunes, Andrade, Leandro, Júnior, Raul, Moser, Aldair, Leandro, Jorginho. Olha quantos feras jogaram no Flamengo. Que o Flamengo ganhou uma Libertadores, um Mundial, 3 campeonatos brasileiros, 3 estaduais e uma Copa do Brasil. Não se esqueça da Copa do Brasil do Flamengo de 1990, que ali que acabou a década de 80, foi em 1990. Olha quanto título, olha quantos jogadores fantásticos passaram por essa década. O Zico foi também um jogadoraço, igual o Pelé no Santos na década de 60, o Falcão no Inter na década de 70, foi o Zico no Flamengo na década de 80. Eu falo com todas as letras. Se não fosse o Zico, eu acho que nem teria mais Flamengo. Mas o Zico presenteou o Flamengo a jogar pelo Flamengo e conseguiu ganhar todos esses títulos. Não sei quem é maior, o Zico ou o Flamengo. Os dois vão ser eternos na memória rubro-negra. Agora vamos para a década de 90. Na década de 90 vem um clube muito forte, que foi o São Paulo. O São Paulo era um clube fortíssimo, com Tele Santana, com o Raí, com o Zete, o Cafu, o Palinha, o Macieiro, o Vitor, o Rogério Ceni, que surgiu no Flamengo, o Dodô, o Raí novamente, que voltou ao São Paulo, que o São Paulo ganhou nessa década 2 mundiais de clube, 2 Libertadores, um Campeonato Brasileiro e 3 estaduais. Então, olha quantos títulos o São Paulo ganhou, olha quantos títulos gigantes o São Paulo ganhou com esses baita jogadores e com esse elenco que um elenco era bom, um era melhor ainda, um era bom, outro era melhor ainda, para fazer um time gigante. Agora vamos para a década de 2000, a 00, o bug do milênio. Então, os anos 2000, de 2000 a 2010, também quem teve o sucesso foi o melhor clube do Brasil nessa década, também foi o São Paulo, porque o São Paulo não parou de vencer. Agora está meio ruim das pernas, mas na década de 90 e no início da década de 2000, ganhou um Mundial, uma Libertadores, 3 campeonatos brasileiros e um estadual. Porra! São Paulo, pelo amor de Deus, né? Agora deu uma tranquilizada nas vitórias, mas isso pode até melhorar na outra década, porque na década atual ele só ganhou um sul-americano e um estadual. Agora vamos para a década de 10 no século de 2000. Então, na década ali de 10 dos anos 2000. Quem foi o melhor time? Então, de 2011 a 2020, foi o Corinthians,
novamente o Corinthians com um cara muito importante, o Tite. O Tite acho que foi o pilar dessas conquistas do Corinthians. O Tite e o Carille, que é foi um suposto, tipo assim, o Tite vai sair? Temos o Carille aí para substituir ele com excelente vigor. Então quando chegou uma Libertadores que não ganhava, que era o sonho de consumo, ou um Mundial de Clubes, 3 brasileiros e 4 estaduais. Essa foi a conquista do Corinthians nessa década. Agora vamos esperar quem vai ser o melhor time da década que estamos ainda a ver. E vai começar agora. Esse é o primeiro ano até 2030. Então, quem vai ser o melhor time dessa época? O seu time? O meu time? Outros times? Ninguém sabe. Só o futuro da bola é que sabe. E uma observação nesse vídeo. Eu estou falando dos títulos grandiosos. Claro que teve times, o Santos de Pelé, ganhou muitos torneios triangulares, quadriculares, na Europa, no próprio Brasil, o Flamengo, o São Paulo ganhou também muitos torneios, tipo assim, o Corinthians ganhou a Recopa em cima do São Paulo em 2002, mas eu estou falando de títulos grandes, como o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores Brasileiro, e eu botei estadual, que o estadual sempre é muito importante contabilizar como título. Então, rapaziada, gostou? Deixa o like, se inscreve no canal e aperta a notificação para toda quarta e domingo às 4 horas da tarde ter muitos mais vídeos no canal. E compartilha para mais pessoas saberem quais foram os times que são os melhores das décadas no futebol brasileiro. Então, rapaziada, um forte abraço e valeu!